Olá, turma de sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem, na nossa aula anterior de literatura, nós vimos o conto de Botão de Rosa, de Murilo Rubião, e nós vimos a primeira parte ali daquele conto policial. Assim, por sinal, eu sei que você deve ter observado ali uma situação bem complicada na história de Botão de Rosa, e na nossa aula de hoje nós vamos finalizar essa história. Vamos ver no que fim levou, afinal, a história de Botão de Rosa. Vamos lá? Vamos continuar a nossa história. Vamos lá! José Inácio ficou boquiaberto. Pena de morte? Ela fora abolida 100 anos atrás, ou teria estudado em outros livros. Em compensação, ocorrendo a pena capital, admitia-se apelar para a instância superior. Desorientado, abandonou os compêndios. Passou aos dias seguintes a remoer o assunto, enquanto na porta do hotel, um número crescente de indivíduos mal encarados aguardava a sua saída para seguir impiedosamente pelas ruas da cidade. Também recebia constantes ameaças pelo telefone e cartas anônimas. Aos poucos, se acordava e perdia a esperança de conseguir absorver seu constituinte. Tomara providências para a viagem e só faltava pagar as contas quando apareceu o delegado. Não vai me dizer que pretende escapar do júri de amanhã? Sua fuga seria uma desconsideração ao juiz. Aliás, trago um recado dele. Pediu-me para lhe dizer que não gostou de sua displicência na instrução criminal. Espero daqui para frente o exato cumprimento de suas obrigações como defensor do réu. E, dando fim à sua missão, ordenou ao rapaz que lhe guardava as malas do hóspede: leva tudo de volta para cima. A escolta de Botão de Rosa encontrou forte resistência para entrar no fórum. Uma pequena e exaltada multidão que impedia a passagem investiu sobre o prisioneiro bofetadas e pontapés. Os militares presenciavam, complacentes, o espancamento e só tomaram a decisão de intervir quando viram a vítima sangrar. Violentos, a golpes de sabres, afastaram da porta os desordeiros. Dentro do edifício deram-se conta de que não podia introduzir no recinto do tribunal prisioneiro tal estado de roupas rasgadas de cima a baixo. Alguém que assistira à agressão da janela de uma casa nas vizinhanças mandou-lhes uma capa feminina para cobrir a nudez de Botão. Sentado no banco dos réus, entre dois soldados, Botão de Rosa mal conseguira mover as pálpebras. As pernas começavam a inchar. Levantou-se, arquejante, a uma ordem do juiz, que deu início ao interrogatório de praxe. Nada respondeu, nem poderia fazê-lo caso desejasse. Os lábios estavam entumecidos. Os dentes abalados doíam ao contato com a língua. Inocente ou culpado? Foi a última pergunta que lhe fizeram e a repetiu para si mesmo, deixando transparecer alguma turbação no rosto. O magistrado encerrou a inquirição com uma advertência. Embora não seja obrigado a não responder, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. O promotor falava há mais de 2 horas, repisava o argumento, insistia em detalhes insignificantes. Ao notar que ninguém lhe prestava atenção, tratou de terminar o enfadonho discurso com a leitura de uma carta sem assinatura, na qual denunciava o acusado de traficante de heroína e maconha. Uma carta anônima. Essa maconha, não mencionada anteriormente, é um assinte ao tribunal apresentar uma prova desse tipo. Aparteou o defensor. Ela merece fé. Posso exibir o laudo da perícia, constante e minucioso, estudo grafológico, que afirma ser de judô, um dos componentes do conjunto musical indiciado à autoria da denúncia. Pobre companheiro, murmurou Botão. Deve ter se vendido por algumas doses de entorpecentes. Não conseguia viver sem a droga. Por que culpá-lo agora? Uma testemunha a mais não absolveria. Voltou-se para trás,
a formação do grupo dos músicos inexperientes com pouco dinheiro, ideia de malucos. As cidades do caminho, aplausos e vaias, a orquestra crescendo. O aparecimento de Itaquira, esquecer o corpo maltratado e obrigado a retornar à realidade. Senhores jurados, a acusação do Ministério Público, além de inepta, é tendenciosa. O réu não cometeu o delito que lhe atribuísse. Poderia, o máximo, ser processado como cúmplice de numerosos adultérios, mas isso não seria conveniente para a cidade, pois transformaria num imenso antro de cornos. Era um advogado de defesa que discursava e pretendia, com a última frase, desmascarar o que aplicava justiça no lugar. Surpreendeu-o, entretanto, a repulsa instantânea da assistência e jurados, que avançaram enraivecidos em sua direção. O juiz fez soar repentinamente a campainha, ameaçando evacuar o recinto. Por fim, com a colaboração dos soldados, conseguiu que todos voltassem a seus lugares. José Inácio encolhera-se num canto e, convocado a retornar à tribuna, obedeceu amedrontado. Disposto a abreviar suas considerações, falava com cautela, pesando as palavras, algumas ambíguas, as ideias desconcatenadas, alegar crimes e a própria acusação não atribuía ao incriminado. Havia total descompasso entre o que afirmava e a parte do promotor. Como poderia engravidar meninas de 8 e matronas de 80 anos? Protesto! O delito em pauta se refere unicamente a estupefacientes. Os casos de gravidez em massa ocorridos nessa localidade não podem ser atribuídos ao denunciado. Antes, havendo desse marginal, o nosso povo tinha atos saudáveis, desconhecia vícios das grandes metrópoles. O presidente do tribunal leu a sentença que condenava o Botão de Rosa à pena de morte, a ser cumprida no dia seguinte, e exortou a todos que respeitassem a integridade física do condenado, deixando o verdugo a tarefa de eliminá-lo. A recomendação final do magistrado alarmou o defensor e a sua segurança. Quem a garantiria? O delegado percebeu de longe o temor que afligia e veio ao encontro. Não precisa ter medo, basta ser compreensivo. O sentenciado só escapará da forca se houver apelação, pois a Suprema Corte tem, por norma, transformar as penas máximas em prisão perpétua. Se você não recorrer, lhe garantiremos uma redonda banca de advocacia. A promessa do juiz. José Inácio reviu mentalmente as diversas fases do processo e o cerceamento da defesa do réu, permitido por legislação absurda. Sentiu-se na obrigação de apelar e impedir que cometesse terrível iniquidade. Não havia outra opção, contudo, vacilava. O duro espancamento de seu constituinte deveria ser tomado como um aviso que lhe poderia acontecer caso apelasse. E por trocar as possibilidades de sucesso na sua carreira profissional pela vida de um pobre diabo que se negava a defender-se, nem importar com sua própria condenação, desistiu do recurso. Além da cama, Botão pouco encontrou na cela. Tinham levado as roupas e objetos de uso pessoal, inclusive a dentifrício de escova de dente. Deitou-se nu e aguardou a noite. Às 6 da manhã vieram buscá-lo, porém teve dificuldade em levantar-se. Os membros, ressentidos da surra da véspera, não lhe obedeciam. Para erguer-se, foi necessária a ajuda do carcereiro. Os soldados, à sua espera, numa das salas da delegacia, conduziram ao local de execução. Caminhada áspera, na qual empenhou-se em seguir firme, os ombros erguidos, do alto do patíbulo, na praça vazia. Primeira vez lhe pesava a solidão. E os companheiros, Itaquira, abaixou a cabeça. Esquecerão, sempre esquecemos. Jogou longe a capa, desnudo, ofereceu o pescoço ao carrasco. Então esse foi o fim da nossa história de Botão de Rosa. No final das contas, ele, mesmo sendo acusado de tantas coisas,
embora não tenha apresentado nenhuma prova a respeito daquilo, ele acabou sendo condenado à pena de morte. É lógico que talvez você esteja perguntando, mas a pena de morte existe? Nesse caso, dessa história, existia, e é onde o Botão de Rosa, infelizmente, foi condenado. Nesse caso também, nesse último momento, você percebe que o Botão de Rosa ele olha ao redor, pensando que talvez os seus companheiros da sua banda musical pudessem estar ali presentes naquela praça para ver pelo menos a sua última aparição. Mas, por fim, ele acaba notando que eles talvez tivessem esquecido de Botão de Rosa. Talvez você possa notar, ou até mesmo indagar, por que Botão de Rosa em nenhum momento ele reluta em relação àquilo. Por que ele não demonstra sua inocência diante do juiz? Porque somente ali o advogado, o José, é onde ele tenta ali, de alguma forma, intervir, fazer com que o seu cliente possa ser inocentado. Mas Botão de Rosa, por si próprio, ele não demonstra nenhum tipo de apelação ou outro tipo que possa tirá-lo dessa situação. Entretanto, você observa também que há ali uma certa forma com que o advogado seja de uma forma recompensado por ajudar na culpa do réu. Mas, enfim, ele prefere deixar isso de mão. Então, essa é a nossa história, turma. Espero que você tenha gostado. E aí, foi essa a história de Botão de Rosa. Vamos para a nossa mensagem? Vamos lá. Mensagem que vem de Carmen Miranda, ela diz assim: na vida sempre fazemos escolhas, ainda que escolhemos não escolher. Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Tchau, tchau. Sexto ano, novamente a professora, né? Agora vamos à nossa aula de história, tá bom? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar aí, continuar o nosso assunto, né? Falando aí sobre o renascimento comercial e urbano. Agora nas páginas 20 a 27, o que a gente vai caracterizar aí relacionado ao renascimento comercial? Sobre a ampliação das terras cultivadas, né? Nós vimos aí que uma das diferenciações relacionadas a esse período, no período antigo para a Idade Moderna, foi o quê? Na área comercial, ou seja, na área relacionada ao cultivo de terra, distribuição de terra, tudo isso mudou bastante, né? Nesse período, nessa nova idade, na Idade Moderna, ele vai caracterizar para vocês o seguinte, que algumas mudanças sociais e políticas fizeram com que muitas pessoas ampliassem aí o seu modo econômico, ou seja, vamos dizer lá que os burgueses, né, eles sempre tiveram interesses em relação às terras. Mas antigamente, de que forma as pessoas, no caso, vamos dizer lá, os imperadores, eles procuravam conquistar as terras através das guerras, através da questão da força bruta, né? Nesse período agora, o modo de conquistar o território, ele ainda pode ser através da questão da invasão de terras, professora? Pode sim. Mas muitas vezes nesse período aí acontecia de outra forma, como a gente viu, através dos interesses políticos, né? Eu vou fazer acordo com você em troca dessa terra, em troca dessa quantidade de terras aí. Então, através desse modo, muitos dos burgueses da elite conseguiam aí conquistar mais terras, né? Através por dívidas, por questões relacionadas à ocupação de terras. Eu tenho muitas terras, mas eu não consigo produzir em todas. Então, eles acabavam ali deixando essas terras e essas terras eram invadidas. Então, tudo isso a gente viu que mudou
com o passar aí 2 séculos, né? Aí relacionado à ampliação de terras, o que ele vai caracterizar aí para vocês? Relacionado aí ao renascimento comercial e urbano. A gente viu aí que aquilo que a professora falou, né, a característica das mudanças em relação aí ao comércio, em relação às cruzadas também foi uma das características que mudou. Aí a ampliação de terras cultivadas, vamos lá, o que ele vai caracterizar aí para vocês? Que como consequência do aumento da produtividade aí no campo, os camponeses tiveram sua expectativa de vida elevada, como nós vimos aí, de 25 para 35 anos, entre os séculos 12 e 13. Bem alimentada, essa população não só passou a viver mais, como também aí cresceu. Então a gente viu aí que essas pessoas, elas começaram aí a se interessar por essas áreas cultivadas, não só pela área comercial, mas pelo campo, pela agricultura, já que a maioria era a base econômica era a agricultura. Então a gente viu que eles estavam começando a colocar em prática os seus conhecimentos, né? A elaborar objetos, a elaborar as produções para o melhoramento do campo, já que, como nós vimos também, a área comercial, ela não era tão próspera, a área comercial não, a área de agricultura não era tão próspera, né? Eles não olhavam tanto assim para o campo, eles olhavam mais para o quê? Para a área comercial, e depois isso foi mudando. Em outros casos, a ocupação de terras até então pouco exploradas, olha só, que a professora acabou de citar, era pouco explorada. Ocorreu aí por iniciativa de camponeses que, para fugirem da opressão, resolveu romper os laços com os seus senhores e deixar os feudos, como a gente estudou na nossa última aula de história, né? Para sobreviver, arriscaram-se a plantar em áreas ditas impróprias para o cultivo, como áreas pantanosas, encharcadas em algumas épocas do ano, ou cobertas por florestas e mata nativa. Então, para a maioria desses burgueses, eles dependiam muito dos escravos, dos camponeses, para poder sobreviver. Mas para fugirem aí desse serviço, desse trabalho, esses camponeses se refugiavam em áreas onde os burgueses não tinham interesse em terras, principalmente em áreas alagadas. Então ali naquelas áreas é que eles começavam a aumentar a sua produção. Por isso aí, né, a ampliação de terras cultivadas, tá bom? Feiras e rodas comerciais na página 20. Obviamente, a gente não pode deixar de falar que produção no campo, com certeza a gente vai ter o quê? Uma questão de exportação, vender a questão dos produtos cultivados nas terras. No período feudal, as atividades comerciais elas não chegaram ao fim completamente, como a professora também continuou falando para vocês, mas sofreram aí um acentuado declínio. Devido ao que, gente? Devido ao que, sexto ano? A professora sempre está pontuando isso, devido à procura por terras, né? A agricultura começou a ser cultivada. A base econômica do feudalismo era a agricultura, e o trabalho realizado pelos camponeses era voltado à subsistência. As trocas comerciais existiam, porém, se limitavam à produção essenciais, que não eram obtidos por meio das atividades realizadas no feudo, como o sal. Com a melhora das condições climáticas e da produção no campo, aliada ao aumento populacional, essa situação mudou gradativamente. Então, para ajudar na área comercial, o que eles começaram a fazer? A produzir e a vender esses produtos, ou seja, a fazer as trocas comerciais desses produtos, né? A questão do campo favorecendo o nosso setor aí comercial. Então, olha só, eles começaram a ampliar os seus negócios em relação aí
à agricultura e também ao comércio. Aí a gente tem esse mapa. O que esse mapa está apresentando para vocês? As principais rotas comerciais que eles faziam aí. O comércio a longa distância também foi enriquecido. Ele girava em torno de 2 eixos marítimos, uma rota ao sul e a outra ao norte da Europa, ligadas aí por caminhos terrestres, como indica aí no mapa, como vocês estão vendo ao lado, né? Sempre não mais por caminhos marítimos, né? Por rotas marítimas, mas por rotas terrestres. Por quê, professora? Por que eles não optavam pelas rotas marítimas? Porque nas rotas terrestres existiam muitas colônias que eram desconhecidas, então eles aproveitavam o caminho de viagem e já negociavam aí com outras colônias, né, para poder aí fazer suas trocas comerciais. Claro que eles tinham que ser espertos, né? Em relação aí ao crescimento das cidades, se deu ao quê? O favorecimento dessa expansão territorial na agricultura. Nós temos aí, né, relacionado aí ao crescimento das cidades e a formação da burguesia. Ele vai caracterizar aí dentro desse espaço, nos séculos 13 e 14, que as cidades de Veneza e Genova e Florença na Itália e a região também de Flandres, né, lideravam as atividades comerciais. Por quê? Porque é onde a questão da agricultura comercial favorecia mais, devido à localização, ao clima, tudo isso favorecia as suas trocas comerciais. Então ele vai caracterizar isso. Genoveses e venezianos percorriam o mar Mediterrâneo até os portos orientais em busca aí de especiarias. Eles mantinham os comércios entre o norte e o sul da Europa e revendiam as suas mercadorias nas feiras também. Então, trocas comerciais sempre favorecendo aí nessas áreas, dentro desses períodos aí. Então, como eu destaquei para vocês, qual a característica aí desse período? Questões políticas, sociais e econômicas também, né? A gente viu as classes sociais, falamos sobre as classes sociais, questão de hierarquia, falamos das questões políticas também, das questões relacionadas aí o favorecimento da igreja também por muito tempo. E aí a gente vai voltar pontuando nesse assunto aí, né? Relação à questão da burguesia. Olha só. A vida nos burgos, à medida que as atividades comerciais se desenvolviam, buscava-se modificar as ações voltadas apenas para a subsistência, a fim de gerar produções em maior quantidade para serem destinadas ao comércio, ou seja, precisavam ampliar ainda mais a sua produção no campo para que pudesse favorecer ainda mais o comércio e a burguesia, é claro. Nas proximidades dos castelos feudais foram instalados locais de compra e venda, favorecendo aí o surgimento de núcleos urbanos, formados por comerciantes, artesãos, mercadores ambulantes e também camponeses. Esses núcleos urbanos, eles foram chamados inicialmente de burgos, né? Que significa o quê? Fortificação. E seus habitantes compunham a chamada nova classe social, burguesia. Com o crescimento populacional nas cidades, também aumentava aí o consumo e, consequentemente, o mercado para os gêneros agrícolas e também os produtos de artesanato. De início, as oficinas urbanas responsáveis pela fabricação artesanal de produtos como calçados, ferramentas, peças de roupas e chapéus eram pequenas e empregavam aí camponeses que abandonavam os campos. Então, a questão do processo dos gêneros alimentícios era muito alta, diferentemente de outros tipos de produção, como a gente pôde observar aí, né? Aí ele vai destacar para vocês, no livro de vocês, eu achei bem interessante, olha só. O crescimento comercial aumentou a circulação de moedas.
como essas provenientes de diversas regiões representavam aí diferentes valores, foram criados os câmbios para efetuar sua conversão. Os mercadores que se dedicavam a essas atividades expunham aí em bancas as moedas que seriam trocadas, assim ficavam conhecidos como cambista, né? A troca aí de mercadorias e por questões aí de moedas, eles colocavam o peso, o valor naquela época, tá bom? A gente vai falar de um assunto agora relacionado ao quê? Lembra que eu falei para vocês que tudo isso caracterizou as questões sociais, políticas e econômicas também? Então, a gente vai caracterizar em relação às cruzadas. O que foi essas cruzadas aí? Olha só. Os cristãos europeus, eles promoveram entre os séculos aí 16 e 17 expedições militares rumo ao Oriente, com o intuito de expulsar os turcos islamizados de lugares considerados santos para o cristianismo. Professora, o que isso tem a ver relacionado aí a esse processo, né? Vamos lá. Sempre quando a gente caracteriza as questões comerciais, políticas e sociais, a gente tem que caracterizar as questões aí religiosas, porque desde o período aí das questões, né, da Idade Antiga, como a gente pode observar, desde o surgimento do cristianismo, até mesmo antes do surgimento do cristianismo, a religião ela sempre esteve voltada, relacionada a essas questões, seja política, seja social, seja econômica. Então, a religião ela está inserida nessas três questões aí. Relacionando a esse período de ampliação de terras, de favorecimento de pessoas, a gente tem as chamadas cruzadas. O que são essas cruzadas? Vamos lá. Então, é preciso destacar que além de retornar a Jerusalém, o Papa ele pretendia aí reaver a influência sobre o território do Império Bizantino, perdida desde o ano de 1504, quando houve o cisma da Igreja. Em 1905, o Papa Urbano II expôs aos fiéis a necessidade de reconquistar Jerusalém, considerada a Terra Santa dos cristãos, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Cerca de 150 mil pessoas atenderam ao apelo do Papa, a expedição chamada Primeira Cruzada. Então, olha só, vamos lá. Os senhores feudais procuravam obter benefícios com o crescimento agrícola e comercial, cobrando impostos e taxas nas cidades que instauraram seus domínios. Então, esses impostos, essas taxas também estavam relacionados às igrejas. Então, a igreja ela não ia ficar de fora. Se o crescimento econômico, o crescimento comercial estava crescendo, com certeza a igreja também tinha que ser favorecida, né? Então, qual era o objetivo da cruzada? O que era a cruzada? Foi o que? A necessidade de reconquistar Jerusalém, considerada a cidade santa dos cristãos, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Aí vocês já vão entender como é que é essa questão aí dos impostos, dos interesses. Vocês lembram dos jesuítas, né? Que eram aquelas pessoas que iam catequizar os indígenas, que seguiam aí junto com as expedições. Não muito diferente das cruzadas, também seguiam uma caravana de pessoas para aí poder levar a palavra do cristianismo às pessoas. Juntamente com essas pessoas iam quem? No caso, vamos dizer, os comerciantes, fazendo as suas trocas comerciais. Eles tinham outros interesses, não era basicamente em relação ao cristianismo, né? A levar a palavra de Deus único, não. Eles tinham outros interesses aí, que não eram muitos religiosos. Aí ele vai caracterizar o seguinte, olha só. Que a partir da Quarta Cruzada, os interesses comerciais
eles foram colocados acima dos interesses religiosos, só para vocês terem uma ideia, entenderem um pouquinho, que junto com essas expedições iam aí os comerciantes, as pessoas que tinham interesse em fazer as trocas. Só que a partir da Quarta Cruzada, os interesses comerciais ficaram acima dos interesses religiosos. Essa expedição, ela não chegou a conquistar Jerusalém, mas tomou Constantinopla em 1203. Aí eu destaquei do livro de vocês o seguinte, né? Que durante as cruzadas foram criadas associações de cavaleiros de caráter religioso e militar, conhecidos aí como ordens. Alguns exemplos são a Ordem Equestre de São Sepulcro, em Jerusalém, e a Ordem aí dos Templários, uma das mais conhecidas. De maneira geral, eles tinham como função proteger os cristãos em sua peregrinação. A Ordem dos Templários recebia grande número de doações, o que permitiu aí seu rápido enriquecimento e fortalecimento na Europa. Na roupa dos cavaleiros templários era desenhada uma ou mais cruzes vermelhas, de modo a representar a sua ligação com as cruzadas e também ao sacrifício de Cristo. Então, por isso esse símbolo aí, né? O símbolo dos cavaleiros templários significa que, no caso, a cruz, né? Representando aí as cruzadas e o sacrifício de Cristo. Mas como a gente pode observar aí, essas cruzadas elas obtiveram grande número de seguidores relacionados ao cristianismo, mas chegou um certo período em que essas cruzadas os interesses eram mais relacionados ao comércio do que a própria religião em si, tá bom? Então, só para caracterizar um pouquinho, relacionando as cruzadas aí para vocês. E aí ele vai destacar, né, para vocês outras características também das cruzadas, como as cruzadas das crianças, que como eles viram que a partir do momento aí que as cruzadas, na área comercial, né, ficou acima da questão religiosa, eles começavam a colocar as crianças para fazerem essas expedições, para levar a palavra do cristianismo às pessoas. Então, ficou conhecida aí como cruzada das crianças, né, dos mirins aí. Mas não deu muito certo também não, tá bom? E aí, como prática para casa, vocês vão fazer a releitura e também vão fazer as páginas 18, 28 e 29 do livro de história de vocês, tá bom, meus queridos? Por hoje é só, bom estudo para vocês e até a próxima aula. Saudações, sexto ano! Bem-vindo à nossa aula de quarta-feira. Na nossa aula de hoje de Geografia, nós vamos aí dar continuidade ao nosso assunto, falando um pouquinho, né, sobre agora as características dos mares, lá nas páginas 33 a 38 do livro de Geografia de vocês, tá bom? Então a gente vai caracterizar um pouquinho sobre os mares, qual a influência aí dos mares para o nosso cotidiano, para o ambiente, para o solo também. Vamos então à nossa aula. Olha só, águas oceânicas. A gente caracterizou um pouquinho sobre as águas oceânicas na nossa última aula de geografia, né? O que nós falamos? Nós falamos aí que cerca de 97,5% das águas da Terra são de água salgada. Essas águas, elas formam aí os oceanos e mares, sendo fontes de oxigênio e outros gases que regulam a atmosfera e a temperatura. Então, a gente sabe, como a gente aprendeu também nas nossas aulas de geografia, que os mares e os oceanos, eles têm influência também na nossa temperatura, né? Nas características aí climáticas. Além disso, eles formam aí importantes ecossistemas que abrigam variadas formas de vida. Então é isso que a gente vai caracterizar um pouquinho agora falando dos mares, né? A gente viu aí na nossa última
aula algumas características aí dos mares. Os mares são massas de água salgada, a maioria deles fazem parte dos oceanos. Contudo, no interior dos continentes existem massas de água salgada de mares, como o Mar Morto e o Mar Aral na Ásia. Então, qual a característica aí dos mares, né? São massas de água salgada e a maioria deles fazem parte dos oceanos. Existem aí os mares abertos e os mares fechados, né? Como exemplo aí, no caso, o Mar Morto e o Mar Aral, tá bom? Que se encontra aí no interior dos continentes, ok? Outra característica aí dos mares, olha só, acompanhe a leitura aí, que os mares, eles diferem dos oceanos, principalmente porque são menores em extensão e têm menos profundidade. O termo mar se refere, portanto, a extensões de água quase fechadas, em certos casos completamente fechadas, como a gente viu lá o exemplo, né, o Mar Aral. O Mar Aral, no caso, é o mar fechado, tá bom? São um mar fechado. Ou partes bem definidas de algum oceano. Então, eles ficam aí em torno dos oceanos. Há diferentes tipos de mares. A maioria deles tem ampla comunicação com os oceanos. São mares abertos ou costeiras, como o Mar das Antilhas, na América Central. Alguns mares podem ter uma comunicação estreita com os oceanos, como aí os mares continentais ou interiores, como o Mar Mediterrâneo e o Mar Báltico, ambos situados na Europa. Outro também, há ainda os mares fechados ou isolados, que não tem comunicação com o oceano, como o Mar Cáspio, também outro exemplo aí. Então, a gente caracterizou aí 3 tipos de mares, né? O mar aberto, o mar costeiro, né? Continentais ou interiores, e os mares fechados aí. Cada um deles possui a sua especificidade, ou seja, os mares, por exemplo, os mares abertos, eles são maiores do que os mares aí continentais ou interiores, que são maiores que os mares fechados aí ou isolados, tá bom? Cada um deles a gente pode diferenciar facilmente se a gente for olhar no planisfério, tá ok? Caracterizando aí. Qual a importância dos mares e também dos oceanos? Os oceanos e mares, eles são aí fundamentais para a manutenção da vida no planeta, pois são importantes elementos reguladores dos climas. Graças a eles, parte do calor do Sol que aí incide nas áreas tropicais é absorvida e redistribuída, ajudando a equilibrar a temperatura da Terra. Além disso, as correntes oceânicas também transferem a energia térmica no planeta, afetando aí as condições climáticas e a temperatura. Vamos lá, vamos compreender um pouquinho aí essa parte da leitura. Ele falou que é um importante regulador da temperatura. Como assim, professora? Nós vimos aí a importância da questão dos mares e oceanos em relação à regulação da temperatura. Mas de que maneira? Através do ciclo hidrológico, gente. O ciclo da água. A gente aprendeu, né, sobre o ciclo da água. Eles também são aí agentes reguladores, né? Agentes térmicos reguladores. Vocês viram que nós caracterizamos um pouquinho da maritimidade e da continentalidade na nossa aula aí de geografia anterior, falando um pouquinho sobre o clima. A gente falou que a maritimidade e a continentalidade, eles se relacionam devido ao que? A pressão, a força aí do mar e também a questão dos ventos. Outra relação aí é do que? Do ciclo da água. Então, a pressão dos ventos, a pressão atmosférica ajuda
a regular essa temperatura. A gente viu lá que durante a noite, né, a água do mar, ela é o quê? Ela é bem mais fria, bem mais quente, né? E a gente viu que durante o dia é o contrário, ela é um pouquinho mais fria. Então, ela é um agente de quê? Regulação de temperatura. Os oceanos também reduzem a quantidade aí, ó, de dióxido de carbono na atmosfera, gás associado ao efeito estufa. Olha só, isso ocorre por meio da fotossíntese, realizado aí pelo fitoplâncton, né, organismos microscópicos dos oceanos, que são a base da cadeia alimentar marinha. Então, o que é essa fotossíntese aí, né? É o processo que as plantas fazem em relação aí à transpiração, respiração. Vocês já devem ter visto aí na aula de ciências, né? Um pouquinho caracterizando aí o processo de fotossíntese. Aí ele vai colocar aqui, né? Ele vai destacar para vocês aí a utilização da energia da luz solar para transformar a água e o dióxido de carbono em alimento. Então, a questão do processo da transformação aí. Então, se, por exemplo, a professora pedir, citem a diferença dos mares dos oceanos. Primeiro, nós temos os mares reguladores aí, no caso da pressão atmosfera, da nossa atmosfera. Os oceanos também reduzem a quantidade de dióxido de carbono. De que maneira? Através da fotossíntese, tá bom? Através da fotossíntese. Então, essa aí é a diferenciação dos dois para simplificar esse texto aí para vocês, ok? Aí nós temos outra característica, né? As riquezas dos mares e dos oceanos, né? Principalmente em relação às fontes econômicas, às áreas econômicas. O sal é uma das principais riquezas obtidas do mar. Ele é utilizado aí para fins industriais, na alimentação de pessoas e também animais, e na fabricação de muitos produtos, como a soda cáustica. A pesca e a caça marinha também são atividades econômicas importantes. Muitas empresas contratam um número elevado de trabalhadores para desenvolver essas atividades. Peixes e outros animais marinhos servem para a alimentação humana e para a produção de óleo comestível, além de serem utilizados na produção de ração para animais e como um adubo para as plantações. Então, olha só, como fonte, né, econômica para muitas pessoas, a questão da extração aí do sal. Aí ele vai destacar o seguinte para vocês, que a pesca e a caça também são atividades econômicas importantes, que nós vimos lá anteriormente. Atualmente, os oceanos e mares, eles têm sido usados na geração de energia. Isso pode ser feito como um aproveitamento aí das marés, das ondas e também das correntes marítimas. Os oceanos também são fontes de recurso mineral, particularmente importante. O petróleo é um exemplo aí dessa fonte econômica. No Brasil, por exemplo, as maiores jazidas estão sobre o oceano, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, como recurso aí econômico, uma das características importantes dos mares e dos oceanos, além de servir como fonte de energia, de reguladores da atmosfera, também serve como fonte de alimento para muitas pessoas, né? Então, essa aí é as características, tá bom? Que vocês devem destacar aí no livro de vocês, ok? Aí nós temos aí outra característica citadas aí no livro de vocês, relacionado às ondas. Esse texto aí eu vou deixar para a leitura de vocês, tá bom? A gente vai caracterizar um pouquinho sobre, na nossa próxima aula, um pouquinho sobre outras questões relacionadas aos mares e também aos oceanos, tá bom? Então, aquele último slide lá
vai ficar como leitura aí para vocês, só por curiosidade mesmo. Como prática para casa, vai ficar as páginas 39 a 47, tá bom? A leitura das páginas 39 a 47 do livro de geografia de vocês, ok? Por hoje é só, bom estudo para vocês e até a próxima aula.